Olá, hoje o Por Dentro da Prefeitura vai conversar com o vereador Fernando Gonzaga. É a primeira vez dele aqui no nosso programa. Boa tarde, Fernando. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho aqui. É o primeiro mandato como vereador. Boa tarde, é sempre um prazer a gente estar passando informações sobre o mandato. Queria agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando aí. Então eu sou vereador de Itajubá, estou no primeiro mandato, sou vereador pelo PMDB, partido do atual prefeito Rodrigo Vieira. Sou líder dele na Câmara, isso muito me honra também, já estou no 4º ano de mandato. E nesse sentido estou como líder também, isso muito me honra. E estamos aí desenvolvendo um trabalho em vários segmentos da nossa cidade aí. E estamos aí à disposição da população para tudo que for necessário. Bacana, seja bem-vindo. Eu espero que essa não seja a primeira e única vez. Conta pra gente um pouquinho, né, da sua história. Acho que você começou aqui um pouco antes, já esteve por dentro da Câmara e da Prefeitura antes desse mandato. Sim. A minha história política ela não é tão curta, apesar da pouca idade que tenho, mas eu já passei pela Câmara Municipal como estagiário. Eu fui estagiário aqui no ano de 2006, 2007, na comunicação da casa, e fui estagiário também da Prefeitura Municipal de Itajubá nos mesmos anos também no RH. Então a gente já tem uma vivência política, querendo ou não, e além disso, a questão, muitos me perguntam, por que você quis ser vereador? A história política em volta do meu pai também, meu pai sempre era convidado a ser candidato, né, e nunca aceitava, tal, falava que não levava jeito, tal, mas tinha aquele lance, ele sempre apoiava alguém e aquela pessoa era eleita. Então a gente já teve vários candidatos que a gente apoiou, né, na época, e foram eleitos, e na última vez, em 2004, quando houve um corte nas convenções partidárias, eu não saí candidato e eu apoiei o atual vice-prefeito, que é o Christian Gonçalves. O Christian foi eleito e a partir daí a gente estreitou uma longa amizade. O vice-prefeito Christian com o Rodrigo Vieira, e em 2008 fui candidato pela primeira vez, né, e tive 504 votos. Não fui eleito, mas uma votação expressiva pela primeira vez, e logo em seguida tive um convite do prefeito Rodrigo Vieira, do PMDB, para que eu viesse a filiar ao PMDB. Em 2012 fui candidato, tive minha votação mais que dobrada, tive 1.092 votos, e hoje sou um vereador do PMDB em Itajubá, atuando em diversos segmentos da sociedade. Que legal. Conta pra gente então um pouquinho dos projetos que você tem aqui, o que já foi aprovado. Sim, mas antes disso eu queria falar também que o vereador de Itajubá, às vezes as pessoas têm essa imagem que o vereador vem na Câmara apenas uma vez por semana na reunião ordinária. Isso não é verdade, não acontece. Pelo menos no meu trabalho eu posso falar ele com certa transparência e clareza. Cada vereador hoje de Itajubá, somos em 10, participa de comissões da casa, comissões permanentes. E o vereador em cada comissão, ele participa, por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. É a comissão mais importante da casa, onde todos os projetos passam por elas, para ver se tem parecer de legalidade e se é constitucional. Caso o projeto tenha esse parecer favorável, ele continua a tramitar na casa nas outras comissões, sejam comissões de mérito ou até mesmo a comissão de finanças, quando o projeto exige um gasto financeiro que tem que ser analisado dessa forma. Então, todos os projetos do Executivo dos vereadores passam pela minha comissão. Sou presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, sou relator da Comissão de Obras, sou suplente da Comissão de Indústria e Comércio e membro da Comissão de Meio Ambiente. Então, a gente tem também as reuniões de comissões. Tenho a liderança do prefeito, né, como eu te disse inicialmente, que dessa parte eu tenho que me inteirar de todos os projetos do Executivo para que eu possa fazer a defesa desses projetos no plenário e conseguir apoio para eles sejam aprovados. E, além disso, sou um vereador de um bairro grande, sou um vereador do bairro Novo Horizonte, eleito pelo bairro Novo Horizonte, tenho uma atuação muito grande naquela região e também em outros bairros também, que hoje o vereador não é vereador só daquele bairro, ele é vereador da cidade. Então, à medida que as pessoas nos procuram para diversos problemas que a gente tenta resolver. Então, estamos aí atuando, não só como vereador, como líder do prefeito, mas também como vereador de outros bairros da cidade, além do Novo Horizonte, que é o bairro onde eu moro e atuo bastante. Temos projetos também, como você me perguntou, em relação também, projetos que a gente trabalhou aí há um tempo atrás. Eu fui um vereador que no primeiro ano de mandato entrou com um pedido ao Executivo para que fosse feito um levantamento de todos os pontos de despejo de esgoto em nossa cidade, em ribeirões, várzeas, rios e tudo mais. O prefeito abraçou essa causa, foi feito o levantamento, a partir daí vimos que realmente existe esse problema gravíssimo e nós pagamos pelo esgoto, né? E a partir desse levantamento eu entrei com um projeto pedindo a proibição da cobrança da taxa de esgoto pela Copasa, em nossa cidade,
até que tivesse 100% de tratamento. Infelizmente não obtive sucesso, porque existe um contrato muito bem feito por uma administração passada, no qual o contrato ele realmente rege de uma maneira que não podemos fazer nada até então. A partir daí, e com esse mesmo relatório, eu encaminhei esse relatório ao Ministério Público, com a assinatura de todos os vereadores dessa casa, para que fosse feito um levantamento pelo Ministério também, o que poderia ser feito. Ainda não tivemos resposta do Ministério Público. Teve outras indicações também ao Executivo, pedindo a revisão contratual. Tivemos também a iniciativa de pedir a criação do Plano Municipal de Saneamento Básico, que está sendo feito pela Prefeitura, está tendo as audiências públicas e tudo mais, e a partir do Plano Municipal de Saneamento Básico, nós conseguiremos dar diretrizes, metas e a possibilidade de rever esse contrato entre a Copasa e a Prefeitura Municipal de Itajubá. Sim, bacana, é importante. Então a gente pode contar com você, que vai continuar brigando. Vamos continuar brigando. E também, todo mundo já sabe aí que sou um vereador da causa animal em Itajubá, tem uma atuação também em relação a isso, né? São um dos projetos mais importantes. Nós conseguimos um projeto de aprovação de utilidade pública para a ONG Resgate, que a ONG Resgate é uma ONG que faz um excelente trabalho na nossa cidade na questão dos animais, e também tem aí atuação também de outras mais, tipo Itajubá para os Pets, que também tem dado uma força muito grande para nós aí na questão da causa animal. E agora, de último agora, foi um pedido que eu fiz ao prefeito Rodrigo Vieira, ele prontamente nos atendeu também, pedindo que fosse feita uma lei criando o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Já foi aprovado nessa casa também, agora está vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, esperando que o nosso secretário faça um decreto, nomeando os membros que vão compor esse conselho. A partir desse conselho, nós estaremos tendo assim, um norte, uma direção para todas as ações voltadas aos animais. Não esquecendo que essa administração tem focado muito na questão da proteção, mediante nosso CCZ, Centro de Controle de Zoonose Itajubá. Hoje nossos animais são todos castrados, a ração de lá são todas de ótima qualidade, o espaço físico está sendo reformado, já conseguimos fazer área de sol, vamos fazer área de soltura. Estamos tendo veterinários, 2 veterinárias lá que estão, a questão da castração está toda em dia, e as ONGs, que são parceiras da Prefeitura também, estão fazendo a triagem dos animais mais urgentes e necessários para que sejam castrados. Às vezes é uma família que tem vários animais lá, elas entram em contato com a ONG vê a disponibilidade do CCZ, e o CCZ faz a castração sem custo nenhum para essa pessoa. Que bacana. E no que vai consistir assim, o trabalho dessa comissão? Essa comissão, que é o que eu falei inicialmente, ela vai nortear diretrizes, metas para poder auxiliar o Poder Executivo em políticas públicas voltadas para a questão da causa animal. Que hoje a questão da causa animal também vincula também a questão da saúde pública, né? Então, a partir do momento que vamos ter membros ali do Sindicato Rural, ONG, membros da Secretaria de Meio Ambiente, da FEP também, do pessoal da veterinária da FEP, esse pessoal vão sentar, vão definir todas essas diretrizes para que a gente possa trabalhar cada vez mais na questão dos animais, não só de cachorros e gatos, mas também animais de grande porte e voltados também animais silvestres também, né, que a gente sabe que tem muita gente que apreende esses animais e não pode, então isso aí vai ser um ganho muito importante, e Itajubá sempre sai na frente nessa questão, né? E tem uma coisa que eu queria comentar, um projeto também da minha autoria, são vários, a gente tem o projeto que a gente votou nessa casa, que também foi da minha autoria, em relação à extinção do voto secreto na casa, que foi que todas hoje as prerrogativas que acontecem na casa, os votos têm que ser abertos, o parlamentar chega a falar seu voto, se é sim ou não. Antes era votado em cédulas, em urnas, e você não sabia como seu parlamentar estava votando. Então é muito importante para a população saber como seu parlamentar está votando na casa. E foi um projeto da nossa autoria também, dentre tantos outros que podem ser pesquisados pelo site da Câmara Municipal de Itajubá. Que bacana. Então aqui agora é proibido votar escondido. Não tem como votar escondido mais. Desde o veto, cassação de prefeito, essas coisas são tudo votado às claras. Que bacana. E como que foi a reação quando foi aprovado, uma maioria, mas vocês tiveram algum problema? Não, porque a tendência hoje em dia, isso aí foi a nível Belo Horizonte, Assembleia Legislativa, começou por lá. Isso aí foi disseminando por toda a região. Itajubá não podia ficar para trás disso e também tem que dar exemplo. Sim. E as reuniões abertas da Câmara? Sim, a gente está aí toda segunda-feira, às 13h30, né, da reunião ordinária, as comissões também são agendadas, né, a gente tem um calendário de reuniões, todas as reuniões da Câmara são abertas para a população, para que ela possa participar. E não esquecendo que hoje a Câmara Municipal de Itajubá, principalmente no setor de comunicação, que é um setor que depois eu até vou levar para você para conhecer lá, nós temos aí o site da Câmara, temos o Facebook da Câmara, nossas reuniões são transmitidas ao vivo pela Mastercable, canal 8, internet, né, e temos o Jornal da Câmara também, temos o informativo online. A maior parte dos vereadores tem Facebook, tem contato direto com a população, até o meu Facebook, as pessoas podem entrar, podem pedir para adicionar, a gente adiciona para ter esse contato, é só procurar Fernando Gonzaga lá, é muito fácil de achar. Então a transparência na informação aqui é evidente.
Tá certo, muito obrigada. Nós agradecemos. Os web espectadores estão convidados também para conhecer a página do vereador e acompanhar mais de perto os trabalhos. Sim, eu que agradeço, e daqui a uns dias a gente vai estar soltando o nosso informativo também impresso, e peço que as pessoas visitem também o site da Prefeitura Municipal de Itajubá para tomar ciência de todas essas realizações, essas obras que o prefeito Rodrigo Vieira tem feito.